Alguns dias atrás eu parei, olhei pro nada, me lembrei de como eu já fui um jovem dinâmico, lá em meados de 2008. Esse jovem dinâmico, no meu caso, significa sem dinheiro, sem noção, e com um PC mais velho que a minha avó. Pois aquilo não era computador, era um objeto arqueológico. Se a NASA achasse aquela máquina, eles não chamavam de hardware, chamavam de fóssil tecnológico. O gabinete fazia tanto barulho que não precisava de placa de som. O cooler era basicamente um helicóptero tentando decolar dentro do quarto, e mesmo assim, eu rodava um emulador de Game Boy Advance. Rodava no sentido filosófico da palavra, porque na prática, ele se arrastava. Mas aí vem a melhor parte: o jogo, o lendário, o maravilhoso, o lindo, o injustiçado, Mega Man 04. Sim, senhoras e senhores, esse era um jogo eletrônico de ação e plataforma desenvolvido e publicado pela Capcom, anunciado lá em 2004 e lançado em 2005 no GBA. Muito bonito na Wikipédia, mas na minha casa, ele rodava em PowerPoint interativo. Era tipo, 0 pula, trava, e 2 segundos depois ele cai. Isso não era dificuldade, era latência espiritual. E eu jogando todo sério, achando que o jogo era hardcore. Mas não, o hardcore era meu computador, porque o Mega Man 04 é rápido, é ágil, é estiloso, é aquele tipo de jogo que exige reflexo. Só que eu não jogava Mega Man 0. Eu jogava Mega Man Slide Show 4. A Capcom nunca planejou isso, mas meu PC fez a versão definitiva, e o pior é que eu achava normal, já que em 2008, a gente aceitava qualquer coisa, e se hoje o pessoal reclama se o jogo cai de 120 para 90 FPS, naquela época, se chegasse a 20, eu já pensava que estava rodando liso, só que liso igual sabonete molhado no chão de um hospício. Mas o que mais me impressiona é a coragem, porque pensa comigo, o jogo já era difícil, o Mega Man 04 já não pega leve com ninguém, agora soma isso com teclado duro, emulador instável, PC sofrendo em silêncio, e um Windows provavelmente pirateado e amaldiçoado. Aquilo não era gameplay, era um ritual de resistência, e eu lá todo empolgado achando o jogo incrível, mas de incrível não tinha nada, eu só não tinha parâmetro e nem sabia o que era input lag. E vamos ser honestos, Mega Man 04 é um jogo bonito, os sprites são lindos, as animações são rápidas, e a trilha sonora é maravilhosa. E foi por isso que Mega Man 04 me marcou, não só pelo jogo em si, mas porque ele representa exatamente aquela fase da vida em que você não tinha recurso, você não tinha conforto, você não tinha FPS, mas tinha tempo e tinha paciência. E aí, no meio da minha adolescência sofrida com um PC implorando pela aposentadoria, eu descubro um detalhe importante: Mega Man 04 não era só mais um joguinho, ele era o quarto e último jogo da subsérie Mega Man Zero, ou seja, eu não estava jogando qualquer coisa, eu estava jogando o final de uma saga, e eu rodando ela no emulador que mal conseguia abrir o bloco de notas. O jogo ainda se passa vários meses depois dos eventos de Mega Man 03. Na época eu não fazia ideia do que tinha acontecido no 03, mas eu fingia, eu jogava com a mesma confiança de quem só viu o resumo no Wikipédia. E aí vem a história. Agora presta atenção, porque a lore é pesada, é coisa séria, é coisa adulta, é coisa triste, é coisa política, é coisa social, é coisa completamente incompatível com o meu cérebro de 2008. O jogo se passa durante o reinado do Dr. Vyril, nome de vilão, cara de vilão, jeito de vilão, e planos de vilão que claramente não passou no psicólogo. Ele controla a tal da Neo Arcadia, e nessa brincadeira maravilhosa de futuro distópico, os humanos viram cidadãos de segunda classe. Sim, num jogo de robô ninja que dá dash na parede tem segregação social, pois a Capcom não veio brincar, veio jogar a realidade na sua cara. E aí, por causa desse governo lindo e democrático do Dr. Vyril, os humanos começam a fugir em massa que nem liquidação de loja que vai fechar, só que ao invés de promoção, é fuga em desespero. Eles fogem para o último lugar que ainda presta no planeta, a Área Zero. Olha o nome, Área Zero, não é nem marketing, já é aviso. É tipo, aqui acabou tudo, mas ainda dá para sobreviver. E é aí que começa o conflito. De um lado temos humanos desesperados, e do outro temos o regime maluco do Dr. Vyril. E no meio disso tudo, adivinha quem sobra para resolver? Sim, o Zero, o único trabalhador CLT desse universo. Porque sempre é assim, o mundo está acabando, a política está falhando, a sociedade está ruindo, e quem resolve? Um cara de cabelo loiro com espada.
E ele que se lasque para fazer isso sozinho. Eu não aguento mais! E não para por aí, além do Zero, ainda tem a Resistance Base, que é basicamente gente que não aguenta mais ser humilhada pelo sistema, um grupo inteiro dedicado a proteger a Área Zero e os seus habitantes dos atos maravilhosos, dos planos geniais e dos surtos mentais do Dr. Vyril. Só que olha a ironia, a história é séria, trágica, pesada, cheia de conflito, e eu jogando isso com o som travando, o jogo engasgando, e o Zero morrendo porque o pulo atrasou meio segundo. Era uma experiência emocional completamente errada. O jogo tentando passar a sensação de que estamos lutando para proteger os últimos humanos do planeta, enquanto eu tentava não morrer de uma forma estúpida. A Capcom escrevendo roteiro dramático, e eu vivendo um drama técnico. E o mais absurdo é que esse jogo tirou nota média de 77% no Metacritic, e no Game Rankings, 77%, nada mal. Inclusive, segundo críticos e fãs, ele ainda virou o 85º melhor jogo já lançado para Game Boy Advance, 85º. Entre todos, agora tento explicar isso pro meu computador de 2008. Porque no ranking do meu quarto, ele era o jogo mais pesado que já existiu. Se alguém falasse roda aí Mega Man 04, meu PC respondia roda, mas não garante. E olha como é engraçado isso, o jogo fecha uma subsérie inteira. Ele encerra a história do Zero, ele conclui um arco, ele entrega um final. E eu terminei esse jogo com a sensação de que sobrevivi a um teste de estresse de hardware. Eu não zerei Mega Man 04, eu derrotei o emulador. Por que jogar esse jogo naquela época? Não era só sobre habilidade, era sobre fé. Fé de que o pulo sairia, fé de que o dash não travaria, fé de que o áudio não viraria um remix demoníaco, fé de que o PC não ia desligar no meio da fase final. Justamente quando a história estava chegando no clímax. E no fundo, isso combina muito com a própria história do jogo. Porque enquanto Zero luta para proteger a Área Zero, eu lutava para proteger minha paciência. Agora tem um detalhe importantíssimo que muda completamente essa minha saga heroica. Porque eu contei tudo isso, o PC fraco, o jogo travando, o drama, a fé. Mas eu omiti um pequeno crime, um pequeno detalhe, um pequeno pecado gamer capital. Eu jogava sempre usando save load, sempre, sem exceção, sem remorso, sem culpa, sem vergonha na cara. Meu estilo de jogo não era ação e plataforma, era carregar, morrer e carregar, pois Mega Man 04 não era um jogo. Era um loop de humilhação automatizado. E pior, eu não salvava em lugar justo não, eu salvava na frente do inimigo, na frente do chefe, no meio do pulo, no meio do dash, e no meio do caos. Eu transformei Mega Man 04 numa espécie de laboratório de erro humano. Mas mesmo assim, anos depois, eu consegui um celular novo, emulador decente, FPS existindo, som funcionando. E vida adulta, eu pensei, agora sim, agora eu vou jogar Mega Man 04 direito. E fui, mas aconteceu a coisa mais perigosa de todas. Dessa vez o jogo estava em português, na versão antiga, lá em 2008 era tudo em inglês, só que era aquele inglês clássico de jogador brasileiro, não entende, mas finge que entende. Eu li a Resistance, Neo Arcadia, Human Void, e meu cérebro traduzia assim, ok, alguém é mal, alguém é bom, e bora pra fase. Eu pulava a história igual cutscene no YouTube, só que agora não, agora eu entendi. E esse foi o meu erro, porque quando você entende a história, você descobre que o jogo era muito mais pesado do que o sofrimento do meu PC velho. O jogo já começa te lembrando de uma coisa, depois da derrota do Omega, depois da destruição da Dark F, Zero e Ciel continuam lutando contra a Neo Arcadia, nada de felizes para sempre, nada de final tranquilo, nada de descanso. Eles agora vivem numa base móvel. Ou seja, nem casa fixa o pessoal tem, é praticamente morar de aluguel no Brasil achando que ter casa própria é pior, só que sem o glamour do Instagram. E aí entra a parte que eu nunca tinha entendido direito. Alguns humanos se rebelam contra a Neo Arcadia, até aí, beleza, mas também se rebelam contra os Reploids, o que significa, na prática, que eles se rebelam contra a própria Resistance Base. Ou seja, é aquele clássico maravilhoso da humanidade, tá ruim? Então vamos brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Excelente estratégia, Zero tentando salvar geral e os humanos falando, não, valeu, a gente vai sozinho. E eles fogem para a tal da Área Zero, que agora, finalmente, faz sentido, não é só um nome bonito, é literalmente o lugar onde caiu uma colônia espacial, um monte de ferro velho gigante caído no planeta, que com o tempo virou um lugar habitável. Um lixão espacial que virou esperança, é poético, bonito, trágico,
e totalmente invisível para mim em 2008. Porque naquela época eu só via fase diferente, cenário diferente, música diferente, e pronto, só que aí entra o desgraçado que nunca vai embora. O Dr. Vairil, sim, ele ainda está vivo, esse homem é tipo vírus de computador, você acha que apagou, reinicia, e ele volta. Quando os humanos estão indo para a área zero, num comboio, finalmente tentando viver em paz, adivinha o que o Dr. Vairil faz? Nada, ele manda um ataque. Por que vilão que se preze não aceita que ninguém seja feliz longe do controle dele? Zero e Ciel conseguem interceptar esse ataque. Tudo lindo, tudo heróico, tudo certinho, só que o Dr. Vairil não sossega nunca. Ele continua tentando destruir os humanos, mas não é só por maldade aleatória. Agora eu entendi o discurso, ele quer provar que fora da Neo Arcadia, a vida humana não pode continuar, não é só guerra, é propaganda, é ideologia, é controle. É basicamente, viu? Eu avisei, sem mim, vocês não sobrevivem. E foi aí que caiu a ficha, esse jogo não é só sobre robô dando dash, é sobre poder, é sobre dependência, é sobre um cara tentando convencer um povo inteiro de que eles não são capazes de existir sozinhos. E sabe o que é mais cruel? Quando você entende isso em português, fica impossível ignorar. Antes eu jogava correndo, pulando, morrendo, dando load, e agora eu jogava me sentindo parte daquela confusão toda. Zero não está só protegendo um mapa, ele está protegendo a ideia de que os humanos podem viver sem um ditador de lata mandando em tudo. E olha que ironia maravilhosa da vida. Quando eu era moleque, eu não entendia a história, mas eu tinha paciência para sofrer no jogo. Hoje eu entendo tudo, mas não tenho mais a mesma paciência, só que agora, pelo menos quando Zero entra em mais uma missão suicida, eu finalmente sei exatamente por que ele está ali, e isso, sinceramente, mudou completamente a forma como eu enxerguei Mega Man 04. Na primeira vez, eu zerei um jogo, na segunda, eu entendi um final. E no fim, eu zerei de novo, só que dessa vez, sem PC chorando, sem áudio engasgando, sem remix demoníaco, sem save load criminoso a cada 3 segundos, e bateu uma sensação estranha, não era felicidade, não era tristeza. Era aquele vazio específico de gamer veterano, o vazio de acabou, mas com gosto de missão cumprida. Você fecha o jogo, fica parado olhando para a tela e pensa, tá, e agora? Por que não era só mais uma fase, era o final de uma história inteira, o final do Zero. E aí vem aquele pensamento inevitável, cara, eu devia ter jogado o 1, o 2 e o 3 direito para entender tudo isso melhor. Mas isso, fica para outro vídeo, porque senão esse aqui vira filme. E olha como é engraçado, quando você entende o jogo, você também passa a notar as mudanças, as decisões, os detalhes de design, coisas que, em 2008, para mim, eram só coisas bobas. Mas Mega Man 04 é um jogo muito bom, não perfeito, não revolucionário, mas muito bom, e principalmente, é um final digno.